senhores, quero agradecer a Deus por mais uma sessão legislativa que se inicia. Agradeço aos meus pares pela presença, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e aos servidores desta Casa de Leis. Consulta ao vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, acerca de existência de quórum. Senhora presidente, são presentes vereador Renato, vereador Ilvanei, vereador Rosemar, vereadora Neuza, vereadora Camila, vereador Wando e vereador Rodrigo, vereadora Fernanda. Quórum suficiente, senhora presidente. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, informou o segundo secretário da mesa, vereador Wando Alves Farinha, que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo número regimental, declara aberta sobre a proteção de Deus a 48ª sessão ordinária do segundo período de sessões legislativas do segundo ano da 16ª legislatura. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Versículo de hoje. Não fale então orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. Samuel capítulo 2, versículo 3. Palavra do Senhor. graças a Deus. Declaro iniciado o expediente, solicitando a primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, para proceder com a leitura da ata da 47ª sessão ordinária. Às 9h03 do dia 15 de dezembro de 2022, no plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a 47ª sessão ordinária do segundo ano da 16ª legislatura, presidida pelo senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém. Para dar início aos trabalhos legislativos desta data, o senhor vice-presidente desejou seu bom dia a todos, momento em que agradeceu a Deus por mais uma sessão legislativa que se inicia. O senhor vice-presidente cumprimentou os servidores desta Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, ao público presente no plenário e a seus pares. Após consultar a senhora primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, acerca da existência de quórum, nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, o senhor vice-presidente informou que o segundo secretário da mesa, vereador Wando Alves Farinha, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo o número regimental, declarou aberta, sob a proteção de Deus, a 47ª sessão ordinária do segundo ano da 16ª legislatura. Em momento devocional, o senhor vice-presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao termo ao vereador Rosemar José da Silva a leitura de um trecho bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo, o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, declarou iniciado o expediente, solicitando à primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, a leitura da ata da 46ª sessão ordinária do segundo ano da 16ª legislatura do ano de 2022, a qual, após corrigidos erros de digitação existentes em seu teor, foi declarada aprovada, de acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assim assinada pelos vereadores presentes ao ato. De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do Regimento Interno, a senhora presidente convidou o segundo secretário da mesa, vereador Wando Alves Farinha, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta, que segue anexo a esta ata. Ao término da leitura das matérias constantes da pauta desse 15º dia do mês de dezembro de 2022, o senhor vice-presidente, atendendo ao que prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º do inciso 3 do artigo 80 do Regimento Interno,
concedeu o uso da palavra aos vereadores para tratarem de assuntos em tema livre, pelo prazo de até 10 minutos, oportunidade em que nenhum dos edis se candidataram para discursar. E não havendo nenhum orador inscrito, o senhor vice-presidente declarou encerrado o expediente, verificando a permanência do quórum regimental, passou à ordem do dia, inaugurando a segunda votação em relação ao projeto de lei número 24, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 22 de agosto de 2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Ebadiane para o exercício de 2023 e dá outras providências. Na votação, a senhora presidente, vereadora Fernanda do Dr. Itamar, colheu por maioria a aprovação definitiva do projeto de lei número 24, divergindo apenas o vereador Renato Farias Ribeiro, que posicionou-se pela aprovação do projeto de lei número 24 com a emenda modificativa por ele apresentada, e o senhor segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, que se absteve, motivo pelo qual encaminhou a assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei e posterior remessa ao senhor prefeito para sanção. Obedecendo à ordem de trabalho prevista no artigo 79, parágrafo 1º, a linha D de nosso regimento interno, a senhora presidente concedeu o uso da palavra à primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, para proceder com as leituras do projeto de lei número 33, de autoria do ilustre vereador Rodrigo Gomes de Belém, datado de 16 de novembro de 2022, que institui no município de Ebadiane a campanha Janeiro Branco e dá outras providências. Ao término da leitura, a senhora presidente encaminhou a matéria para a emissão de pareceres jurídicos e das comissões permanentes de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento. Passando a leitura dos ofícios e demais documentos recepcionados nos cancelos legislativos, a senhora presidente convidou o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura do ofício número 242, datado de 5 de dezembro de 2022, oriundo do Poder Executivo, em resposta ao ofício número 106, originado no requerimento número 26 de 2022, da lavra do ilustre vereador Rodrigo Gomes de Belém, que ele sugeriu, nos termos do artigo 101 de nosso regimento interno, seja avaliada a possibilidade, desde que não haja impedimentos legais, a elaboração do projeto de lei que verse sobre a redução de jornada de trabalho dos servidores e servidoras que tenham filhos ou dependentes portadores de necessidades especiais. Leitura do ofício número 245, datado de 30 de novembro de 2022, oriundo do Poder Executivo Local, em resposta ao ofício número 108, de lavra conjunta do ilustre vereador Rodrigo Gomes de Belém e do ilustre vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, que ele sugeriu seja analisada a possibilidade de inclusão de pontos de Wi-Fi nas praças do nosso município. Ao término das leituras dos ofícios recebidos no protocolo da Câmara Municipal, a senhora presidente, vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, concedeu o uso da palavra aos vereadores para manifestarem-se sobre os ofícios recebidos, oportunidade em que nenhum dos edis discursou. Não havendo mais manifestações, a senhora presidente, vereadora Fernanda do Dr. Itamar, determinou o arquivamento de praxe dos ofícios, bem como deferiu aos vereadores interessados a obtenção de cópias, caso pretendam. Às 9h35, a senhora presidente, vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, após desejar um bom dia a todos, encerrou a presente sessão. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico, sob a supervisão e por delegação da primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, lavrei esta ata contendo 3 laudas digitadas que, lida e achada conforme, será assinada pelos presentes. Concluída a leitura, senhora presidente. Algum vereador deseja retificar ou impugnar a ata? Declaro a ata aprovada. Convido o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta. Pauta da 48ª sessão ordinária do segundo período da sessão legislativa da 16ª legislatura do ano 2022. Matérias da ordem do dia. Item 1. Leitura dos pareceres jurídicos das comissões, discussão da primeira votação do projeto de lei substitutivo número 032/22, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Contribuição de Iluminação Pública, FUCIP, e do Fundo Municipal do Custeio da Iluminação Pública, FUCIP, e dá outras providências. Item 2. Leitura dos pareceres jurídicos e das comissões,
Discussão da primeira votação do projeto de lei número 033/2022, de autoria do vereador Rodrigo Gomes de Belém Avante, que institui o município de Abadiânia, Goiás, a campanha Janeiro Branco e dá outras providências. Item 3. Leitura dos pareceres jurídicos e das comissões. Discussão da primeira votação do projeto de lei número 034/2022, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com as instituições bancárias para a aquisição de lâmpadas de LED e kits completos de usina fotovoltaica e da outras providências. Concluída a leitura, presidente. Tema livre. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Renato. Bom dia a todos, cumprimento todos os colegas edis, servidores dessa casa, todos que nos acompanham pelas mídias sociais. Senhora Presidente, hoje será votado aquele projeto número 034, de autoria do senhor prefeito, sobre a autorização de crédito de 13 milhões para a substituição de lâmpadas, lâmpadas LED. Então, eu quero deixar bem claro aqui para os colegas edis e para todos aqueles que nos seguem nas mídias sociais, que eu não sou contra, de forma alguma, essa substituição de iluminação por lâmpadas LED. De forma alguma, jamais. Eu sou contra o senhor prefeito, querer uma liberação de uma linha de crédito de 13 milhões para que ele possa fazer a substituição dessas lâmpadas, sendo que ele só tem 24 meses de mandato. Então, caso esse projeto for aprovado, ele deveria quitar essa dívida até 31 de dezembro de 2024. Mas como eu já sei que não está previsto no projeto, ele vai estar deixando uma dívida imensa para o próximo prefeito que assumiu o pleito em Abadiânia. Ou seja, o prefeito já vai entrar nesse município para administrar com uma dívida gigantesca. Porque não é só essa dívida que existe, caso seja aprovado. Já existe dívidas no SAAI, que foi criada na atual administração. Existe dívidas na Previdência. Então, a gente vai chegar onde? Vai só afundando o nosso município? Vai acabar de quebrar o nosso município, só criando mais dívidas? E eu quero deixar uma ressalva aqui, que em 2021 foi aprovado aquele projeto tributário, aquela criação de novos tributos, onde visa que o próprio contribuinte ele já faz o pagamento da taxa de iluminação pública, onde a Enel já tem essa responsabilidade de fazer manutenção, fazer substituição nas redes e na iluminação pública. Eu vou até ler um artigo aqui, o artigo 283. Fica instituída a contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública CIP. Os serviços previstos no caput deste artigo compreende a tarifa de energia a ser paga pelo consumidor da iluminação de vias longradouros públicos de uso comum e a instalação, manutenção e melhoramento de rede de iluminação pública. Então, ou seja, se o contribuinte já está pagando a taxa de iluminação pública, a Enel tem essa responsabilidade de manutenir, fazer substituição de iluminação, mesmo ao longo prazo. Porque nós já pagamos isso. Por que nós temos que liberar uma linha de crédito desse valor para a substituição dessas lâmpadas? Então o contribuinte tem que parar de pagar essa taxa de iluminação pública. Não é isso? O meu entendimento é esse. Então, eu não sou contra a iluminação pública. Eu sou contra a dívida que o prefeito quer criar para o nosso município. Já basta as dívidas que já existem dentro do município. E ele quer criar mais essa dívida que 13 milhões, caso seja aprovado e utilizado, vai dobrar esse valor. Então, eu, mais uma vez, quero deixar bem a ressalva aqui que eu não sou contra a iluminação, sou contra
essa liberação desse crédito. Então, um bom dia a todos. Desejo uma ótima semana. Só fazer uma colocação aqui. Partindo dessa premissa que o senhor falou, de dividir em 24 meses, vamos supor que seria uma conta de 541 mil mensais para o município. Eu, já como ex-mulher gestor, sei que isso aqui não é cabível, uma parcela dessa, compromete folha, compromete N coisas. Então, isso aqui engessa o gestor para deixar em 24 meses. Se a gente for analisar que o gestor só tem 2 anos para gerir isso aqui, então, assim, quando ele fosse eleito, ele poderia trabalhar para o município 2 anos e o resto dos 2 anos ele não pode fazer nada no município, porque pode onerar. Não, é uma pergunta que eu estou fazendo. Não estou defendendo nem A nem B, é só analisando o que foi dito aqui. É de se pensar. E outra coisa, esse negócio de energia solar, ele vai trazer economia para o município, isso eu tenho certeza. Tanto o município, uma casa residencial e tudo, nós sabemos disso. Isso é investimento. É só isso que eu tenho a falar. Alguém gostaria de falar? Vereador Ilvanei. Bom dia, senhora presidente, colegas vereadores, público aqui presente, sou Pereira, funcionário dessa Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari. A respeito desse projeto, eu não poderia deixar de falar algumas palavras aqui, que eu estive com o prefeito, perguntando, analisando a respeito desse projeto, desse financiamento, o que vem de benefício para o nosso município. Então ele me disse que, só um minutinho, que hoje pagamos aproximadamente 30 mil reais de energia das unidades com instalação. Da instalação fotovoltaica, vamos pagar a 1.000 e poucos reais. E o financiamento vai ter uma parcela de 15 mil, mais ou menos, gerando uma economia de mais ou menos 15 mil reais em mês. E nas trocas das lâmpadas, a economia é maior ainda. Hoje temos uma despesa com energia da iluminação pública de mais de 60 mil reais. Com as trocas, vai pagar 20 mil, mais ou menos. E a parcela vai guardar em torno de 15 mil mês, ou seja, uma parcela de 15 mil mais 20 de energia vai dar uma diferença em torno de 20 mil reais por mês de economia para o município. Então, o que eu entendi? Quer dizer, ele vai trocar as lâmpadas da cidade de Abadiânia toda, isso ele falou, Santa Lúcia, Abadiânia Velha e Planalmira fazer a estação, né? Então, não precisa assim, que ele me disse que ele vai começar o trabalho, os próximos gestores que entrar, que seja, ainda me falou assim, ou que seja uma prefeita, ou prefeito, vai continuar o trabalho numa cidade bonita e organizada, que é o que ele quer fazer. Por exemplo, Alexandria tem colocado as lâmpadas de LED só nas avenidas, Cocalzinho, e ele quer fazer a cidade inteira. Então, isso é o posicionamento dele. Eu, como vereador, cada um tem sua cadeira, eu acredito no prefeito. Eu sei que ele já fez muito pela nossa cidade, está trabalhando muito, trouxe muitas empresas, fez muitas obras. Então, eu vou dizer a vocês, eu sou favorável a esse projeto. Tá? Isso aí é a minha fala. Muito obrigado. E
as pessoas que quiserem me perguntar, meus eleitores, a população de Abadiânia, eu vou me passar isso, que eu estudei o projeto, é isso aí. Não é um bicho de 7 cabeças. Não adianta a nossa cidade ficar atrasada aí e não fazer se não tem o recurso. Tá? Muito obrigado a todos. Alguém mais queira fazer uso da palavra? Vereador Vando. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Capivari, aos internautas que nos acompanham. Cumprimentar aqui o meu filho, que está aqui presente, ao seu Gomes. E dizer o seguinte: eu sou a favor do desenvolvimento da cidade, igual eu defini ontem na reunião que a gente tivemos. A gente tem que pensar no futuro, porque já passaram gestores na cidade, administradores que não pensaram lá na frente. Passaram e não deixaram nada, às vezes não inaugurou nenhum banco de praça. E teve outros setores, situações que eu acompanhei, porque eu moro aqui há 57 anos. A questão é, um empréstimo de 13 milhões, chega até 13 milhões. Já faltando 2 anos para terminar o mandato, talvez nem chegue e nem sequer começar a obra. Né? Nós votamos o Código Tributário, da onde nós tomamos nossa cara na frente para poder dar condições de trabalho ao prefeito. Todos os projetos que chegaram aqui, nós votamos a favor do desenvolvimento da cidade. Agora, estamos diante de outro projeto polêmico, da qual podemos votar sim, votar não. Cada um de nós temos o direito de votar como a gente quiser votar. Eu sou dono do meu voto, cada um de vocês, os nossos vereadores, é dono do seu voto. Só que a questão é, se esse projeto tivesse vindo logo após o Código Tributário ser aprovado, nos daria mais segurança. A questão é, 24 meses para terminar o mandato nosso como dele. Aí essa dívida talvez vai ficar ao longo de dos próximos gestores, como ele disse aí, né? Seja ela ou seja ele, né? Então, cada um pensa da sua maneira, da sua forma de votar. Eu, como já dei muito crédito a ele no passado, tenho minha consciência tranquila de que sou desfavorável, não estou a favor desse projeto, entendeu? Por causa do pouco tempo de gestão e ainda mais se tratando de uma dívida tão grande para os próximos gestores. E aí não sou contra o desenvolvimento da cidade, sou a favor, mas desde que seja com muita transparência e também com muita responsabilidade fiscal. Fica aqui o meu obrigado e sou desfavorável, já antecipo o meu voto. Alguém mais queira fazer uso? Vereadora Neuza. Bom dia, caros colegas, senhora presidente, servidores da casa, pessoas que se fazem presente aqui nesse plenário, meu bom dia. Eu quero manifestar a respeito desse projeto. Li, e a gente vê que eu vejo de uma forma que você economizar, quando se trata de economia vem para onde? Para melhoria. Porque, igual essa energia solar, que todo mundo conhece, todos sabem, essa energia, quantas pessoas e quantas empresas, mesmo empresas particulares, estão aí com esse benefício. Então, por que não a nossa cidade? Por que não, se nós vemos que quanta melhoria vai ter? Eu tiro por mim, na minha rua, eu tenho a casa em Anápolis, colocou-se a lâmpada de LED. Na noite que colocou, a gente não conseguiu dormir. Ficou tão claro, que a gente não conseguiu.
Então, é melhoria, gente. Nós temos que pensar na melhoria. O município não pode parar. O município tem que andar. As outras cidades, Anápolis, por exemplo, quanta melhoria que já teve no Comando da Cilete. Então, quero já adiantar que eu sou favorável ao projeto. Vereador Renato. Quero deixar uma ressalva aqui na colega Neuza e na colega Fernanda. Como eu disse, não sou contra a iluminação de LED. Eu sou contra esse empréstimo absurdo que o prefeito quer criar, essa dívida para o município, sendo que você já paga a taxa de iluminação pública. Foi aprovado no tributário. Qual que é a dificuldade de entender? Se você já paga a taxa de iluminação pública, já para a Enel fazer esse trabalho. A Enel tem que fazer a substituição das lâmpadas. A Enel tem que dar manutenção. Porque você já paga. Você paga porque aqui nesse plenário foi aprovado no tributário essa despesa a mais para você contribuir com a taxa de iluminação pública para poder ter uma qualidade de iluminação pública na rua. Então, não tenta inverter a situação como se o colega vereador Vando fosse contra a melhoria, contra o progresso. De forma alguma, todos nós vereadores aqui nessa Casa de Leis, nós somos 11 vereadores, não somos 10 vereadores, não somos 9 vereadores, igual o prefeito anda falando nos eventos aí, como se estivesse me intimidando. Eu não fui eleito por ele, não tive voto de prefeito, não. Eu não dei satisfação nenhuma para o prefeito, eu não tenho rabo preso no prefeito. Quem me elegeu foi o povo. Eu só devo lealdade ao povo. Então ele pode falar que tem 10 vereadores, pode falar que tem 9, igual está dizendo, igual tem 6, não me interessa, entendeu? Eu não tenho isso aqui como profissão, não. Eu estou aqui para ajudar a minha cidade a crescer, ajudar a minha cidade a desenvolver. Então, para finalizar essa minha palavra, senhora presidente, a gente sabe que o tempo, até 31 de dezembro, caso seja aprovado, é insuficiente? Sim. Né? Mas ferrar a próxima administração? Pode ferrar a próxima administração. A próxima administração vai pegar um município endividado e não vai conseguir administrar. Porque já existe dívida na Previdência, já existe dívida no SAAI e agora mais uma. Porque eu sei que vai ser aprovada. Só que, pode ter certeza que eu vou fiscalizar ao pé da letra. Igual eu ando fiscalizando, que não é nada errado, é minha função fiscalizar. Então, sou contra o empréstimo para a substituição das luzes, já que você já paga no tributário. Um grande abraço, senhores vereadores. Bom dia a todos. Vereadora Neuza. Só uma ressalva, vereador. Se eu não tenho, por exemplo, o suficiente, como você disse, de iluminação pública, mas a iluminação pública não vai dar para colocar as lâmpadas de LED. Você entendeu? Porque o recurso, tem que ter um recurso. Não adianta a gente querer fazer algo se você não tiver o recurso. Eu vejo por essa parte. E também, da mesma forma, a gente quer o melhor para o nosso município. Acho que todos nós queremos o melhor. Sempre procurando trazer o melhor. Só essas minhas palavras, senhora presidente. Muito obrigada. Vereadora Camila. Bom dia a todos. Bom, eu não vejo como dívida, se caso ficar, não vejo como dívida para outra gestão, eu vejo como investimento, até porque, se for falar como dívida, a gente sabe também como foi pego, né? Quem estava mais próximo acompanhou, sabe, aliás, quem estava próximo não, quem ouviu, que foi dito aos 4 cantos de Abadiane, ouviu dizer quantos milhões de dívida foi pego na gestão de 2017 para cá. Dívida que a gente não sabe de onde vem, tem que pagar, mas qual que é o benefício que teve em relação a isso? Eu vejo esse projeto como um benefício, ainda que fique valor para o próximo prefeito ou prefeita. Presidente, eu acho importante a discussão, porque nós estamos aqui para discutir o bem-estar da população do município. Não é eu acho assim que não é para defender nem A nem B. Por exemplo, o Zé Diniz assumiu uma dívida estrondosa, eu lembro.
Mas por ele ter recebido essa dívida, com toda a situação complicada, Camila, não, vereadora, será que por isso ele tem que endividar o município? Entendeu? Não é dessa forma. Se já existe dívidas no município, então tem que achar um meio mais viável para não fazer com o que os outros fez no passado. Por exemplo, tem dois prefeitos que eu acompanhei, o prefeito de Colatina, né, foi um exemplo de administração, e o ex-prefeito de Piracanjuba, Amaury Ribeiro, fez um excelente trabalho, como o Zé Diniz fez aqui. Ninguém está contra, eu mesmo admiro pra caramba a administração dele. A questão é, será que é de praxe agora, terminando o mandato, fazer? Porque se fosse do início do mandato, tudo bem, meu voto seria pouco favorável. A questão estamos aí, né, com problemas e mais problemas financeiros, dívida, endividamento. Toda vez que fala com ele, sempre ele fala a mesma coisa, crama do orçamento e tudo, entendeu? Agora, mais uma dívida estrondosa desse tamanho, o investimento do dinheiro. Eu sou a favor do desenvolvimento de tudo que é legal para a cidade. Eu estou aí, sempre votei a favor de tudo que é bom para o município. Só estou contra um financiamento desse no momento tão crucial que é agora, entendeu? Então, fica aqui minha indignação. Eu não sou a favor de nada que venha prejudicar o município, de maneira nenhuma, entendeu? Acho que o momento não é viável. Tem projetos que podem, poxa, tem que ser agora. Eu já vi em outras gestões esse tipo de coisa, financiamento no final de mandato. Isso pega muito, fica a desejar, machuca até a própria cueca da gente. E outra, o próximo prefeito que assumir, cara, que situação. Se não pagar a previdência, como é que vai fazer? Igual o Zé passou dos trancos a barranco. Eu não achei certo, achei errado. Então, se errou, já teve erro no passado, porque seguir o mesmo erro. Vamos seguir o que é correto. Vamos tirar, por exemplo, em Piracanjuba, vamos tirar, por exemplo, em Colatina, de homens gestores que fizeram, eu tenho o maior prazer de falar, porque eu acompanho eles, os caras fera, os caras que deixou dinheiro em caixa, milhões e milhões de dinheiro em caixa aí para o próximo mandato. Eu acho que isso que é correto. Mas muito obrigado. Declaro encerrado o expediente. Verificada a permanência do quórum regimental, passa-se a ordem do dia. Convido a primeira secretária da mesa, a vereadora Camila Cristiana Borges, para proceder com a leitura do parecer jurídico, da emenda modificativa e dos relatórios das comissões permanentes da Casa, todos em relação ao projeto de lei substitutivo número 32 de 2022, de autoria do ilustre prefeito municipal José Diniz, datado de 17 de novembro de 2022, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Contribuição de Iluminação Pública e do Fundo Municipal de Custeio da Iluminação Pública e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, parecer da Comissão ao projeto de lei número 32 de 2022. Do relatório. A vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, solicitou a esta comissão a elaboração do parecer para análise do projeto de lei número 32 de 17 de novembro de 2022. Antes de exarar o parecer, cumpre registrar que o papel fundamental desta comissão é o de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação aos aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, Constituição Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Desta forma, a análise fica distrita tão somente ao olhar técnico e imparcial da comissão, no que se refere à admissibilidade, não cabendo nessa fase do processo legislativo a emissão de juízo de valor quanto ao mérito do projeto. O mérito deverá ser analisado pelo egrégio plenário desta Casa.
O projeto de lei em estudo é de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Constituição e Iluminação Pública, CONCIP, e do Fundo Municipal de Custeio de Iluminação Pública, FUNCIP, e da outras providências. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até a presente data foi apresentada uma emenda modificativa, é o relatório da análise. Verifica-se de plano que não há vício de iniciativa, a matéria é de competência do Poder Executivo local. Por consequência, os requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbra o óbice de natureza legal ou constitucional, pois em nosso ordenamento jurídico não é vedado ao município legislar sobre o tema. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica e escorreita, e atendem a contento os preceitos da Lei Federal Complementar 95 de 1998. Assim foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto é a medida que se impõe. Do voto do relator. Ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição com as Constituições Federal, Estadual e com a Lei Orgânica Municipal, voto pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, aos 15 dias do mês de dezembro de 2022. Vereador Rosemar José da Silva, relator. Votam com o relator vereadora Neuza Jacinto Diniz, presidente da CCJ, e vereador Samuel Rodrigues Nascimento, membro da CCJ. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei número 32, de 17 de novembro de 2022. Veio ao exame desta comissão o projeto de lei número 32, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Contribuição de Iluminação Pública, CONCIP, e do Fundo Municipal de Custeio de Iluminação Pública, FUNCIP, e da outras providências. Ao projeto foi apresentada uma emenda modificativa, é o relatório. Do voto da relatora. Antes de ser remetido à comissão do projeto em análise, foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão da Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Assim, não havendo nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação ao plano plurianual, o acolhimento do projeto, portanto, é medida que se impõe. É como voto. Da decisão da comissão, ante o exposto, somos pelo acolhimento do projeto nos termos do voto da relatora, Câmara Municipal de Abadiânia, 15 de dezembro de 2022. Camila Cristiano Borges, relatora. Vota com a relatora, presidente Newton Nunes de Moraes e membro Rodrigo Gomes de Belém. Senhor vice-presidente, concluída a leitura. Inaugura a discussão do projeto de lei substitutivo 032/2022. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Parecer jurídico. Excelentíssima senhora vereadora presidente, excelentíssimos senhores vereadores, a assessoria jurídica da Câmara Municipal de Abadiânia, exercida por esse advogado que ao final assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município sobre o projeto de lei substitutivo 32, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 17 de novembro de 2022, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Contribuição de Iluminação Pública, CONCIP,
e do Fundo Municipal de Custeio da Iluminação Pública FUNCIP e da outras providências, levando-se em consideração que o ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz encaminhou a esta Casa de Leis o projeto de lei substitutivo número 32, solicitando a aficiência legislativa para que, segundo o artigo 1º da propositura, fica criado na estrutura organizacional da Administração Municipal de Abadiânia o Conselho Municipal de Contribuição de Iluminação Pública de natureza deliberativa, consultiva, fiscalizador e normativo. É de esclarecer que a proposta recebeu o nome de Projeto de Lei Substitutivo número 32, na medida em que veio substituir matéria outra enviada a esta Casa de Leis, Projeto de Lei Complementar número 32, corrigindo assim a espécie normativa adequada. De igual sorte, os artigos 8º e 16 da iniciativa versaram sobre a composição do Conselho Municipal de Contribuição de Iluminação Pública, sua nomeação e mandato, suas reuniões, a possibilidade de afastamento de membros, sua mesa diretora, sua vinculação à Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Obras e Serviços Públicos e de forma relevante sobre a não remuneração de seus membros e, por fim, as competências do cargo do colegiado e de presidente. Aqui peço licença para chamar a atenção para 2 pontos importantes. O primeiro, de menor importância, versa sobre o nome dado à pasta no artigo 14 da proposta, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, enquanto em nossa cidade temos a Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos. Nada que não possa ser corrigido por ocasião da emissão de autógrafo de lei, caso aprovada a iniciativa pelo soberano plenário. O outro ponto merece a apresentação de emenda de redação ao projeto de lei substitutivo número 32, eu chamo a atenção dos colegas para prestar atenção nessa questão da emenda para facilitar na hora do voto. O outro ponto merece a apresentação de emenda de redação ao projeto de lei substitutivo número 32, na medida em que seu artigo 16 fica truncado, apresentando os incisos de 1 a 11 nas competências do colegiado, iniciando normalmente de 1 a 24 para descrever as competências do presidente. Daí a necessidade de emenda da redação para acrescentar nesse ponto do artigo 17 para esclarecer que o presidente do Conselho Municipal de Iluminação Pública possui as seguintes competências, renumerando-se os demais artigos a seguir. Na expressa redação do artigo 17, que será renumerado caso apresentada a emenda da redação sugerida, tem-se que fica criado na estrutura organizacional da Administração Municipal de Abadiânia o Fundo Municipal de Custeio de Iluminação Pública, FUNCIP, tratando os demais sobre o Fundo Municipal de Custeio de Iluminação Pública. Seu registro próprio no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, a abertura de uma conta bancária especial, que seus destinados a financiar a instalação, manutenção e o melhoramento da iluminação pública, ações e projetos que visem a modernização, aquisição de equipamentos, maquinários e veículos leves e pesados para manutenção de investimentos na área de iluminação pública diretamente relacionados com as atividades afins, definindo ainda suas fontes de captação de recursos e controle financeiro, dentre outros itens relevantes. Vale destacar inicialmente, senhores vereadores, que os outros municípios brasileiros e goianos, por intermédio de projetos de lei muito semelhantes, até para não dizer com os mesmos termos, ou termos equivalentes, criaram seus conselhos e fundos municipais de iluminação pública. Cite-se, só que para exemplificar, que o município de Alto Paraíso de Goiás, município de Umas, município gaúcho de Tramandaí, cujas cópias das leis municipais que tratam do assunto eu faço juntar-se a esse parecer. Os conselhos municipais, também conhecidos como conselhos de políticas públicas,
são uma das ferramentas que permitem aos cidadãos participar ativamente do processo de formulação de políticas públicas no Brasil, através de reuniões periódicas e discussões. Cada conselho atua de maneira diferente, de acordo com a realidade local e com a sua especificação. Por isso são vários e variados os conselhos municipais. Exatamente por isso a participação social é imprescindível para o exercício da cidadania. Afinal, o contato dos cidadãos com a esfera pública, em todos os seus âmbitos, aproxima-os de processos, ações e políticas públicas que dizem respeito às suas vidas e impactaram no seu dia a dia. O tema Conselhos Municipais encontra-se resguardado na Magna Carta, em seu artigo 29, inciso 12, ainda no artigo 198 em relação à saúde e mais abrangente no artigo 204. Portanto, é garantia constitucional a implementação e organização de ambientes, órgãos e espaços para a discussão dessas políticas públicas. E de mais a mais, dentro dos conselhos, a população pode verdadeiramente exercer sua cidadania, participando da construção de políticas públicas, leis, ações e tudo que tem influência sobre a cidade em que se vive. No caso específico da necessidade de criação do Conselho Municipal de Contribuição de Iluminação Pública e do Fundo Municipal de Custeio de Iluminação Pública, tem-se que a contribuição de iluminação pública prevista no artigo 109-A da Constituição Federal destina-se ao custeio do serviço de iluminação pública prestado aos contribuintes nas vias, logradouros e demais bens públicos e a instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública. Que foi criada em nossa cidade pela Lei Municipal Complementar número 54 de 2022, nosso Código Tributário Local. Exatamente daí decorre a importância do projeto de lei substitutivo número 32. Por fim, senhores vereadores, registra-se que a competência administrativa do prefeito municipal para buscar o que se pretende com o projeto de lei substitutivo está disciplinada pelo artigo 62, inciso 1, 9, inciso 1, inciso 16 e 23 da Lei Orgânica do Município, assim redigidos. Artigo 62. Compete ao prefeito, entre outras atribuições, a iniciativa das leis na forma de casos previstos nessa Lei Orgânica. Artigo 16. Artigo 14. Prover os servidores e obras de administração pública. Artigo 23. Organizar os serviços internos das repartições criadas por lei, sem exceder as verbas para tal destinadas. Consignada a importância e pertinência do projeto de lei substitutivo, número 32, registra-se por fim que esta lei é legal e constitucional, é adequado e, finalmente, tem boa técnica, merecendo, portanto, ser submetido ao soberano plenário desta Casa. Assim, salvo o melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei substitutivo número 32, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datada 17 de novembro de 2022, que dispõe sobre a criação de Conselho Municipal de Constituição de Iluminação Pública, o CONCIP, e do Fundo Municipal de Custeio da Iluminação Pública, FUNCIP, e da outras providências, motivo pelo qual pode ter seu regular prosseguimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação. Este é o nosso parecer sob censura, Marcelo Ferreira da Silva. Agora sim, concluída a leitura. Inaugura a discussão do projeto de lei substitutivo de 32 de 2022. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Vereador Vando. Olha, o que dá eu quero que os novos vereadores entendam uma coisa. Eu disse, sou a favor daquilo que é correto, né? Aí, essa comissão eu votei a favor do primeiro, vou votar de novo, voto quantas vezes for preciso, porque é o certo, quando é o correto. Faz a comissão, para onde vai destinar o trabalho, as verbas vão administradas, a iluminação pública, em cima do conselho, do fundo que foi, onde foi elaborado todo esse projeto, que por via, né, é de suma importância. Então, estou a favor daquilo que eu acho que é correto. Fica aqui meu voto favorável, né, e parabenizo
Porque tudo tem que ter organização. Eu só sou contra aquilo que eu achar que eu não devo votar a favor. É o meu direito, é o direito de todos nós, defender aquilo que é correto e apoiar aquilo que é correto. E mais, muito obrigado. Vereador Rodrigo. Bom dia, senhora presidente, bom dia demais colegas vereadores fazem presente, bom dia aos servidores, bom dia ao seu Gomes que se encontra presente, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham através das plataformas sociais. Esse projeto é de suma importância para o nosso município, para que a gente possa conceder transparência e qualidade do serviço que está sendo prestado à nossa população através da arrecadação desses recursos que são destinados à iluminação pública do nosso município. A importância dessa emenda modificativa nesse presente projeto é de suma importância, é fazer a inclusão do Poder Legislativo, né, nessa comissão que vai pertencer a esse conselho. Então, eu gostaria de parabenizar os nobres colegas, viu, por ter feito essa emenda modificativa, essa inclusão do Poder Legislativo, para que a gente possa ter mais acesso a essas informações e participar com bastante qualidade desse processo, para que a gente possa atender a administração e conceder qualidade para a nossa população. No mais, são essas minhas palavras, senhora presidente. Alguém mais queira fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão, colocando em votação. Lembrando que vota com o projeto original ou com a emenda. Como vota o vereador Ilvanei? Favorável com a emenda. Como vota o vereadora Camila? Favorável à emenda. Vereadora Neuza? Favorável à emenda. Vereador Renato? Favorável com a emenda. Vereador Rodrigo? Favorável com a emenda modificativa. Vereador Rosemar? Favorável com a emenda modificativa. Vereador Samuel? Favorável com a emenda. Vereador Vando? Favorável com a emenda. Aprovado. Com a emenda, a matéria será inclusa na pauta da próxima sessão para uma segunda votação. Para prosseguimento do labor legislativo, convido o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura do parecer jurídico e dos relatórios das comissões permanentes da Casa, todos em relação ao projeto de lei número 33 de 2022, de autoria do ilustre vereador Rodrigo Gomes de Belém, datado de 16 de novembro de 2022, que institui no município de Abadiânia a campanha Janeiro Branco e dá outras providências. Abadiânia, Goiás, aos 19 dias do mês de dezembro de 2022. Excelentíssima senhora vereadora presidente, excelentíssimos senhores vereadores, a assessoria jurídica da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por este advogado, que ao final assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município sobre o projeto de lei número 033/2022, de autoria do ilustre vereador Rodrigo Gomes de Belém Avante, datado de 16 de novembro de 2022, que institui no município de Abadiânia, Goiás, a campanha Janeiro Branco e dá outras providências, levantando-se, para o tanto, algumas considerações. Considerando que o ilustre vereador Rodrigo Gomes de Belém Avante apresentou aos Conselho Legislativo do projeto de lei número 033/2022, solicitando a equiência legislativa para que, segundo o artigo 1º da propositura, fica instituída o município de Abadiânia, Goiás, a campanha Janeiro Branco, indicada a promoção de saúde mental. Grifei. Permitam-me, excelências, o projeto de lei é a personificação
da vontade da população manifestada por meio da atuação do vereador e a ideia inicial, a incorporação do meio jurídico e de assunto ainda não regulamentado. Com efeito, a sociedade vai sentindo que certas necessidades ainda não foram satisfeitas, como o vereador, representando essa população no município, cabe a ele, enquanto agente político, legislador, apresentar uma proposição que, se for aprovada, vai ser de revestir de juridicidade e entrar no mundo jurídico para normalizar aquela satisfação da necessidade. De fato, sendo o vereador em linguagem popular, a cabeça da parcela é o povo, por quanto sua vontade eleito democraticamente, percebendo o certo assunto ou necessidade precisa ser normatizado, deverá fazer consultas, reuniões, audiências públicas, colhendo informações, opiniões, ideais de todos os, discutindo com todos e não só aqueles que elegem por ele, eleito e à vontade de todos. Tecnicamente falando, nobres edis, projeto de lei e a proposição que tem por fim regular toda a matéria legislativa de competência do município e do projeto de lei número 033/2022 pretende a sua autora regular em âmbito local em um período destinado à discussão e à conscientização sobre a atenção de nossa comunidade para que as questões necessidades relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas e das instituições humanas, como fizeram diversos outros municípios goianos e brasileiros. Para exemplificar, faço juntar a este parecer jurídico e das leis municipais de Goiânia, número 2017, de Valinhos, São Paulo, 2018, e de Formosa, 2021, versando sobre o mesmo assunto. O Janeiro Branco foi criado em 2014 em Minas Gerais, idealizada pelo psicólogo Leonardo Abrão. O mês de janeiro foi escolhido por um motivo. Pela campanha em janeiro, as pessoas têm a sensação de que recomeço muito pelos planos do novo estilo de vida. Esse clima foi a base para as pessoas começassem o ano passando também a sua saúde mental. Além disso, é comum experimentar alguma melancolia e angústia durante a passagem do ano. E janeiro é um momento em que muitas pessoas ainda estão fragilizadas por isso. A cor branca representa um quadro da página em branco, significa o papel em branco, no qual escreveremos ou desenhamos uma nova história na saúde mental, sem os tabus dos preconceitos que a cercam, um novo começo. Ainda tabu, a saúde mental é um assunto que emerge para mudar a compreensão das pessoas que cada vez mais precisam saber da importância de promover amplamente condições de saúde mental para todos. Não é à toa que o mês de janeiro tem sido eleito por empresas, por cidades, por estados, para a concentração das atenções no assunto, considerado culturalmente o mês de renovações, e é preciso iniciar o ano entendendo melhor sobre as questões de saúde psicológica, que o resume em um estado ideal e equilíbrio, capaz de proporcionar bem-estar e dividido, consequentemente, ao coletivo. Cuidar da saúde mental é um caminho, autoconhecimento capaz de evitar doenças e criar estratégias de como lidar com as diversas situações da vida. O Brasil é um dos países com os maiores índices de depressão e transtorno, e que significa os projetos que estão em desenvolvimento para atender a maior número de pacientes possível.
Uma das maiores barreiras enfrentadas no desenvolvimento dos projetos de saúde mental é, além do preconceito, a realidade individual que cerceia essa perspectiva, do qual deverá cada pessoa buscar ajuda profissional, é muito particular, já que cada pessoa interpreta a experiência de modo particular.